Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Que alegria ter você aqui. Eu não sei se você já viu, mas agora você pode se tornar também membro desse canal e potencializar essa mensagem. O tema de hoje é por que não devemos ter vergonha do Evangelho? E hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 1, verso 16. Já ativa as notificações aí para você não perder nada. Foram 6 meses estudando Atos e agora nós adentramos em Romanos e o texto diz assim, Romanos 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo escreveu aqui esse texto para os cristãos que viviam em Roma. Agora, Roma era o maior império que existia naquele tempo. Roma valorizava a fama, a riqueza, o poder, a força militar. E aí vem o apóstolo Paulo dizendo, olha, eu não me envergonho do evangelho. O interessante é que, em contrapartida, o evangelho era algo extremamente simples. Um carpinteiro judeu que foi crucificado numa cruz. Um homem que não tinha títulos, que morreu por amor às pessoas. E mesmo diante desse contexto do Império Romano, o apóstolo Paulo está aqui dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. E eu quero te perguntar, você hoje, seja sincero, porque Deus conhece o seu coração. Você se envergonha do Evangelho? Você se envergonha de dizer que você é cristão? Você se envergonha em chamar as pessoas para ir no culto no domingo pela manhã? Você se envergonha de dizer, não, eu não posso participar disso porque neste dia eu tenho um compromisso com a igreja? Você tem vergonha do evangelho? Eu quero te dar algumas razões aqui do porquê nós não devemos ter vergonha do evangelho. Em primeiro lugar, porque ele é o poder de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. O evangelho faz por nós aquilo que nenhum remédio é capaz de fazer. O evangelho faz por nós aquilo que nenhuma filosofia, aquilo que nenhuma psicologia, aquilo que o ser humano não é capaz de fazer. Sim, uma maquiagem pode despistar um pouco a nossa tristeza, o nosso abatimento. Um remédio pode aliviar momentaneamente uma dor ou resolver de forma paliativa um problema que nós estamos enfrentando, mas a verdade é que nós estávamos mortos sem Deus, condenados ao inferno por causa do pecado. E o evangelho veio para resolver, ou seja, ele é poderoso para resolver algo que é eterno nas nossas vidas, que tem a ver com a salvação. A segunda razão pela qual você não deve ter vergonha do evangelho é porque o evangelho nos salva. O texto continua dizendo para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho tem o poder de tirar você do lamaçal do pecado e levar você para o reino da luz. O evangelho tem o poder de tirar você da morte e levar você para a vida. O evangelho tem o poder de renovar a sua mente, transformar o seu coração, alinhar a sua visão, corrigir as suas relações. O evangelho tem poder e o evangelho nos salva. A terceira razão pelo qual nós não devemos ter vergonha do evangelho é porque ele é para todos. O texto diz para todo aquele que crê. Quando eu me envergonho do evangelho, de alguma forma eu impossibilito que o evangelho chegue a todos. Se eu estou com vergonha, eu não testemunho, eu não prego, eu não ensino, eu não inspiro, e isso de alguma forma bloqueia a ação do evangelho na vida daqueles que estão ao meu redor. A quarta razão pela qual você não deve ter vergonha do evangelho é porque ele revela a justiça de Deus. Verso 17. Romanos 1, agora verso 17. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Nenhum ser humano consegue por si só tornar-se justo diante da justiça divina. Aos olhos humanos, a gente pode até pensar que é melhor do que o colega, que é melhor do que quem está do nosso lado, mas quando nós vamos nos comparar
com Deus que é santo, que é justo, nós nunca conseguiremos por conta própria alcançarmos esse nível de justiça. Agora, o Evangelho nos justifica, o Evangelho nos torna justo, e é por isso que você não pode se envergonhar do Evangelho. O Evangelho representa o poder de Deus. Então entenda o princípio, tudo que você despreza, você perde. Se você está com vergonha do Evangelho, você está desprezando o Evangelho, você está desprezando o poder de Deus sobre a sua vida e você vai perder os benefícios do poder. Então você não pode ter vergonha do Evangelho porque o Evangelho é poder de Deus. A razão do Evangelho é salvar a sua vida, é transformar a sua vida, é tornar você justo diante de Deus. Então, ao invés de vergonha, nós deveríamos ter orgulho do Evangelho. Ao invés de vergonha, nós deveríamos ter prazer no Evangelho. Ao invés de vergonha, nós deveríamos ter uma empolgação de falar do Evangelho, porque da mesma forma que ele é poderoso para transformar e transformou a minha vida, ele é poderoso para transformar a vida de todo aquele que está ao meu redor. Ou seja, não existem pessoas impossíveis para Deus. Não existe casos impossíveis para Deus. Não existe aquela pessoa que nem Deus, não. O Evangelho tem poder e ele foi criado para transformar justamente pessoas que a gente considera impossíveis, para transformar causas que a gente considera impossível. Então, o que é que você pode fazer hoje já? Primeira coisa, demonstre publicamente a sua fé. Tenha orgulho do Evangelho. O Evangelho mudou a sua vida. Tenha orgulho, tenha alegria, tenha prazer. Segundo, compartilhe o seu testemunho o máximo que você puder. Compartilhe aquilo que o Evangelho fez na sua vida, a transformação. Terceiro, pare de buscar a aprovação das pessoas e busque apenas a aprovação de Deus. Quarto, confie no poder do Evangelho. E quinto, viva de forma coerente com a sua fé. Fez sentido para você? É comum e normal que no contexto que a gente está, muitas pessoas tenham vergonha do Evangelho, porque o mundo ridiculariza a nossa fé. Mas aqueles que foram alcançados e transformados pelo Evangelho e viram o poder de Deus sendo manifesto na cura, na restauração, na libertação, essas pessoas não podem ter vergonha do Evangelho. Então eu queria te estimular e te incentivar a pregar, a testemunhar e a compartilhar aquilo que o Evangelho fez na sua vida. Nesse sentido, vamos orar? Pai, tira toda a vergonha, Senhor, toda a vergonha que essa pessoa tem de carregar uma Bíblia nas mãos, tira toda a vergonha que essa pessoa tem, Deus, em nome de Jesus, de falar que ela é cristã. Tira toda a vergonha, Pai, que essa pessoa tem de negar um convite e dizer, olha, eu tenho um compromisso na igreja nesse dia. Tira toda a vergonha dessa pessoa, dela falar, Deus, que ela participa de uma igreja, de convidar as pessoas para a igreja. Pai, tira toda a vergonha dela compartilhar a fé dela, Pai. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, transforma essa vergonha em coragem. Transforma essa vergonha em ousadia. Transforma essa vergonha, Deus, num testemunho poderoso de salvação. Dá para essa pessoa, Deus, a capacidade, os dons, os talentos de evangelizar, de pregar, de testemunhar, de fazer discípulos, meu Pai. Ó Deus, eu peço ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor complete a obra na vida desse meu irmão e dessa minha irmã. E essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe aqui um comentário e compartilhe esse devocional com todo mundo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.